Aqui estão 10 ensinamentos missiológicos que nós aprendemos ao assistir o filme Etal da missão Novas Tribos, volume 1. Primeiro ponto, a missão de Deus para todos os povos. A missão de Deus ela é universal, destinada a alcançar todas as tribos, todas as nações e línguas. O Evangelho transcende culturas e fronteiras, convidando todos à reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo. No filme, o Mark mostrou que a grande comissão é um chamado para levar a mensagem de salvação até os confins da terra. A visão de Deus é incluir pessoas de todas as culturas em sua família, celebrando assim a diversidade e unidade no corpo de Cristo. Esse propósito universal requer dedicação dos crentes. Para quê? Para discipular todas as nações. Então, os textos bíblicos, nós podemos lembrar Mateus 28:19, que diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Em Apocalipse, capítulo 7, verso 9, diz que depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono do Cordeiro. O segundo ponto para aprender aqui é o ensino cronológico da Bíblia. O ensino cronológico ele apresenta a história redentora de Deus, começando no Antigo Testamento, através das histórias como a criação, a queda, as promessas messiânicas, que estabelecem a base para compreender o Evangelho. E esse método ele destaca o caráter de Deus, o problema do pecado e a necessidade de um Salvador, preparando então o coração para a pessoa receber a Cristo. O Mark ele utilizou essa abordagem para ajudar o povo Mok a entender a mensagem do Evangelho. Isso num contexto de lá. Então, com isso ele promoveu que o Espírito Santo promove transformação completa e profunda naquela comunidade. Então, textos para a gente trabalhar aqui seria Lucas 24 e 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E João, capítulo 5, 39, diz que vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. O terceiro ponto aqui interessante é a contextualização. Contextualizar significa comunicar o Evangelho de maneira que faça sentido dentro de uma cultura específica. O Mark ele viveu entre o povo Mok, aprendendo a sua língua, aprendendo os costumes, as crenças, para transmitir a mensagem de Cristo de forma clara e compreensível e mantendo os princípios bíblicos. Esse esforço reflete a disposição de Paulo em adaptar-se às culturas para ganhar o maior número possível para Cristo. A contextualização, ela respeita a cultura enquanto apresenta o Evangelho de forma que transforme as pessoas sem comprometer a sua essência. Dois textos interessantes. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 19, diz assim: embora seja livre de todos, fiz-me servo de todos, para ganhar o maior número possível. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 22, diz: fiz-me tudo para todos, para de todos os modos salvar alguns. O quarto ponto a destacar é o papel do medo e do sistema de crença. O medo dos espíritos, das práticas ancestrais do povo Mok, reflete a escravidão espiritual que muitos enfrentam. O Evangelho ele oferece libertação ao confrontar esses sistemas de crenças e apresentar a verdade transformadora de Cristo.
O Mark, no filme, ele abordou esses medos profundamente arraigados, com paciência, apresentando a verdade bíblica e demonstrando que Jesus é maior do que qualquer poder ou autoridade espiritual. E aí, trazendo paz e segurança àqueles que os recebem. Então, 2 textos interessantes, Colossenses 1, de 13 a 14, diz assim que ele nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15, que diz, para libertar aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. O 5º ponto a destacar é o poder do Evangelho. O Evangelho, ele transforma vidas, traz reconciliação com Deus e alegria verdadeira. A resposta do povo Moc à mensagem de Cristo foi de celebração espontânea, evidenciando o poder de salvação que só o Evangelho possui. Ele é a mensagem de Deus que quebra cadeias, que restaura relacionamentos e dá nova vida. Quando compreendido, o Evangelho ele gera transformação individual, mas também comunitária, capacitando as pessoas a viverem para a glória de Deus. 2 textos também que eu gostaria de destacar aqui. Um é Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O 6º ponto a destacar é a necessidade de sacrifício e dedicação. O trabalho missionário ele exige, sim, sacrifício e perseverança. O Mark, na história, e a mulher dele, eles enfrentaram rejeições, dúvidas, tiveram os desafios, mas permaneceram fiéis ao chamado de Deus. Essa dedicação, ela reflete o exemplo de Cristo, que deu sua vida por nós. Então, seguir a Jesus significa estar disposto a negar a si mesmo, perseverar em meio às adversidades, confiando em sua provisão e promessa de vitória. 2 textos interessantes aqui é Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente e a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 24 diz que, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. O 7º ponto é a colaboração com os auxiliares locais. Então, envolver pessoas locais é essencial para contextualizar o Evangelho e, com isso, construir confiança. O Mark ele utilizou os ajudantes locais, mesmo antes deles se converterem. E isso mostra a importância de trabalhar juntos, ter esse facilitador. Essa colaboração fortalece o relacionamento com a comunidade e facilita a comunicação da mensagem de forma compreensível e relevante. 2 textos bíblicos aqui, Eclesiastes, capítulo 4, verso 9. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Romanos, capítulo 16, verso 3. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. O 8º ponto a destacar aqui é a importância da narrativa e do drama que foi usado ali. O uso de histórias e dramatização facilita a compreensão do Evangelho, especialmente em culturas orais, África, Ásia, América Latina. O Mark ele usou esse método para ensinar o povo Moc, tornando as verdades bíblicas acessíveis e fácil de memorizar. A narrativa conecta pessoas com a mensagem de Deus e, com isso, torna essa mensagem viva e transformadora. 2 textos aqui também.
Mateus 13:34, Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. E Salmo 78:2, abrirei a minha boca para usar parábolas, proclamarei enigmas do passado. O nono ponto aqui é a centralidade da morte e ressurreição de Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus são o centro do Evangelho. E o Mark ele destacou esse momento, que foi um momento crucial, mostrando que Jesus levou os pecados da humanidade e depois ele ressuscita, oferecendo vida eterna. Essa mensagem é a base da fé cristã, porque traz salvação, esperança a todos aqueles que creem. 2 textos aqui, 1 Coríntios 15, 3-4, diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. João 11, 25 diz, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E o último ponto, 10º, é o papel da comunidade na conversão. A conversão do povo Mok, como comunidade, reflete a natureza coletiva de muitas culturas. Então, ensinar de forma que envolva toda a comunidade pode levar a uma transformação profunda e compartilhada. Então, o Evangelho, ele une pessoas em Cristo, formando um corpo que vive em amor e comunidade. Atos 2,44 diz assim, que todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E Hebreus capítulo 10, 24 e 25 diz que considerem uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Então, esses pontos são pontos primordiais que nós podemos extrair do filme E Tal.